Muitos mitos deixam homens e mulheres preocupados quando o assunto é o sexo durante a gravidez. Eu já vou começar esclarecendo o principal deles, que é a penetração não vai atingir o feto. Isso é um mito muito divulgado, uma preocupação muito grande de vários casais, mas tem muita coisa protegendo ali o bebê, tem a membrana do útero, tem a musculatura do útero, né? Outras membranas envolvidas, o líquido amniótico. Então o feto está muito bem protegido, não tem a menor chance do pênis chegar até o feto, então esquece essa preocupação, tá? A única coisa que pode impedir o sexo durante a gestação é algum problema com a gravidez em si. Então, se a mulher tiver algum sangramento inexplicado, uma placenta prévia, uma possibilidade, um histórico aí de parto prematuro, enfim, algumas questões relacionadas à gestação que a mulher vai saber antes, claro, com o acompanhamento médico. Então, se esse não for o caso, não tem problema nenhum, pode fazer sexo em qualquer período da gestação. E a nossa ideia aqui hoje é discutir a parte emocional de tudo isso, né? O lado psicológico do casal e a importância de manter esse desejo e essa intimidade durante esse longo período da gestação. Vem com a gente que é mais um Pode Falar Mãe começando. Converso hoje com a psicóloga Ana Carolina Junqueira, especialista em saúde da mulher e mestra em ciências da saúde pela Unicamp. Muito obrigada pela presença, viu, Carol? Muito obrigada pelo convite e uma honra estar aqui com você hoje. Carol, a gente marcou essa conversa até por uma sugestão sua, né? Você me relatou que é uma queixa muito comum no consultório, as mulheres grávidas trazerem essa questão da vontade do sexo, né? Algumas com mais, outras com menos. Começa então contando um pouquinho pra gente o que você mais escuta, quais são as principais preocupações das mulheres nesse período. Bom, o que chega muito é a falta de desejo durante a gestação, principalmente daquelas mulheres que acabaram de se descobrir grávidas. Então, no começo da gestação, por conta de toda a alteração hormonal, muitas vezes por conta dos desconfortos físicos que aquela mulher está sentindo, que são comuns ali no primeiro trimestre, o desejo some. Também escuto alguns casos de dor na relação sexual, desconforto na relação sexual com a parceria, e a gente orienta. E os parceiros que muitas vezes têm receio de engatar ali numa relação sexual com a parceira que está grávida. Sim, a gente sabe que é um período de grandes mudanças, né? As mulheres sofrem alterações hormonais enormes, né? E isso pode provocar os dois extremos, né? Ou uma falta total mesmo de desejo sexual ou um aumento do desejo, e aí pode rolar até uma incompatibilidade aí no casal, né? Como você falou, às vezes o homem fica preocupado, não sabe se a mulher vai se sentir à vontade, ou tem essa preocupação de se vai ser diferente, se vai machucar, né? Então isso acaba gerando muita insegurança para o casal, né? Sim. É um período em que a dica que você daria seria o diálogo, né? Eu imagino que é o principal. O diálogo tanto do casal, um com o outro, e a gente sabe que falar sobre sexo ainda é um tabu. E entre os casais também é isso, eu percebo muito na minha prática clínica. Tem casal que não consegue se conversar a respeito disso. E é muito importante, ainda mais numa fase que vem carregada de tantas mudanças físicas, psíquicas e emocionais. E diálogo com a equipe de saúde que está acompanhando essa mulher durante a gestação, com a médica, enfermeira obstetra, para tirar todas as dúvidas que possam surgir aí ao longo do caminho. Quer dizer, a mulher tem vergonha de falar com o marido sobre o assunto, mas também de perguntar para a própria médica, né? O que está rolando, vezes. Se isso é normal, se não é normal. Se pode, se não pode, que acaba sendo também um tabu aí, que muitas mulheres acham que não podem ter relação sexual com penetração durante a gestação, o que não é verdade. A gente até citou aí no início alguns casos muito específicos, né? Mas se for uma gestação tranquila, sem nenhuma intercorrência, sim, não há absolutamente, né, nenhuma não há nada que contraindique, né? E quando há uma contraindicação, geralmente o médico vai avisar aquela mulher. Então, em caso de ameaça de um aborto, ou um trabalho de parto prematuro, rotura de bolsa, casos específicos, o médico geralmente vai pontuar para aquela mulher que ela não pode ter atividade sexual com penetração. Mas até uma coisa que eu gosto de frisar sempre com essas mulheres
é que sexo não é só penetração, né? Sexo envolve muito mais coisas. Então, mesmo se não der para ir para penetração, tem outras coisas aí que dá para esse casal se vincular. E o que você acha que rola na mente dos homens, né? Porque parece que a mulher, quando ela já vem com esse papel de mãe, né? Já adquire esse nome, se transforma em mãe, parece que vira uma chavinha aí também, né? O homem começa a ter um outro olhar, ele quer ter mais cuidado, tem uma ideia meio santificada, né, da maternidade. O que rola para mudar tanto esse interesse aí? Larissa, uma coisa que eu gosto de comentar assim nos atendimentos, que se a gente pensa que a gente está inserido num contexto que é predominantemente cristão, a maior figura de maternidade é a Virgem Maria, que era virgem. Então, acaba tendo essa associação mesmo da mulher com a Virgem Maria, uma coisa santificada e intocável, como você disse. E aí, culturalmente, os homens e até algumas mulheres se apropriam um pouco disso e acham que, bom, estando grávida, uma imagem quase santa, não posso chegar perto, não posso fazer algo que é errado, pecado, enfim. Essa coisa de, será que o bebê vai sentir? Será que o bebê vai sentir? Tem vários mitos aí nesse sentido, né? Isso não tem nenhuma relação, não, né? Nenhuma. Aliás, alguns estudos mostram que o bebê sente até uma sensação boa por conta dos hormônios que o sexo traz ali para o corpo daquela mulher. Mas não que vá prejudicar. Eu já ouvi até algumas mulheres falando que, mas eu tenho vergonha do meu filho, né? Assim, como se aquele feto, se aquele bebê tivesse consciência do que tá rolando. Sim. Então, a gente tem que acabar com esse mito, né? Com certeza. E, às vezes, um mito que a gente ouve é, vai encostar no filho, vai tocar no filho. E aí, o que eu até costumo brincar, né? Tem um colo do útero separando. Se fosse tão fácil assim, trabalho de parto a gente espirrava e saía. E não é assim que acontece. Então, tem uma barreira ali, enfim. Agora, a gente falando um pouquinho sobre a falta de vontade, né? No caso das mulheres que sentem esse efeito aí de literalmente não ter vontade. É importante que o parceiro respeite isso completamente, não pressione. O que a mulher deixe isso claro também, né? Porque às vezes as mulheres guardam aquilo e se sentem pressionadas a ter uma relação mesmo sem vontade. Eu acho que isso pode ser ainda mais prejudicial, emocionalmente falando, né? Sim, com certeza. O diálogo é importante, mais uma vez. E o que eu costumo explicar, né? Para a mulher, nem sempre a gente vai ter o desejo sexual espontâneo, aquele que surge do nada, que é muito comum nos homens. E isso na gestação também vai acontecer. O que acontece é que a gente tem o desejo sexual responsivo, ou seja, ele responde a um estímulo. Então, às vezes, a mulher vai para a atividade sexual, começa ali a namorar, beijar, trocar carícia. Ela não tá tão afim no começo, mas a partir do momento que ela se envolve na atividade, vai ficando bom, né? Surge esse desejo responsivo. Então, não adianta também esperar que o desejo vá cair do céu, porque talvez não aconteça. Mas por uma busca de intimidade com a parceria, uma conexão com esse parceiro, a hora que ela começa a se envolver, esse desejo surge. Mas precisa respeitar também esse corpo, porque como eu falei um pouco antes, no primeiro trimestre, esse desejo vai sumir, porque muitas vezes essa mulher tá com náusea, tá com indisposição, com sonolência, e aí não há desejo que resista. Com certeza. Tem mulheres que têm muito enjoo, né? Isso atrapalha bastante. Sim. Mas aí, a princípio, né, na maioria dos casos, a partir de 3 meses, aí isso vai melhorando, vai tendo Sim. mais disposição. Eu diria que o segundo trimestre é o ponto-chave aí, né? Porque a mulher já está mais bem disposta e ainda Sim. não tem aquele barrigão, que também é outra coisa que pode atrapalhar bastante, né? O marido, parceiro, né? Enfim... você disse dessa questão responsiva. Então, é importante que ele respeite, mas que ele também demonstre que ele ainda tem interesse por aquela mulher, né? Exatamente. Porque as mudanças no corpo trazem muita insegurança para as mulheres. Ela não se sente mais tão atraente. Então, acho que um toque para os homens aí é que eles demonstrem esse interesse de uma forma que não pressão, né? Como que eles podem fazer isso? Exatamente. Às vezes, o que a gente observa é que o homem vem dar um beijo, vem dar uma carícia a hora que ele quer alguma coisa. E aí a mulher já associa, a hora que o homem parceiro chega, já rola aquela tensão. Então, colocar no cotidiano esse carinho, esse cuidado, uma massagem, um beijo na boca mais demorado, né? Quantas vezes a gente passa, sei lá, dias sem dar um beijo na boca demorado no parceiro, né? Então, isso também faz parte da nossa sexualidade e é importante para ir despertando alguma coisa ali.
E o que você falou é muito, muito importante de ser mencionado, né? Por mais que a gente saiba que é fisiológica, todas essas mudanças no corpo da mulher, para muitas mulheres isso impacta negativamente. A hora que ela se olha no espelho, ela não se reconhece. É uma barriga que está crescendo, é um peito que de repente mudou um pouco de volume, de formato. Ela é um curto espaço de tempo que ela tem para tantas mudanças no próprio corpo. Sim, e eu falo que o combo maternidade também é broxante, né? Porque vem aquela coisa, aquela lingerie horrorosa que você tem que colocar aquela calcinha enorme para segurar a barriga, né? Exatamente, Muitas peito vazando. Exato, as mulheres às vezes usam aquelas meias de compressão, né? Para evitar o inchaço nas pernas. Então, de repente, você se olha no espelho, você tá um Robocop ali, né? Sim, sim. Então, acho que manter o autocuidado também é interessante, né? Sim, nesse período. Sim, e o que eu ia dizendo é que a mulher é invadida ao longo de toda a gestação. Então, salvo casos que você já teve uma doença prévia, algum diagnóstico que você precisou frequentar um médico com bastante frequência, durante a gestação a mulher faz 1000 exames, ela vai ao médico sei lá quantas vezes, ela passa por inúmeras mudanças ali em 40 semanas, mais ou menos, e é um espaço de tempo muito curto para ela lidar com tudo isso. E também com a própria sexualidade que muda. Né? Para ela também é diferente. Nossa, e agora? Eu sou mãe, sou mulher, né? Eu posso continuar sendo mulher, mesmo sendo mãe, e muitas, às vezes, quebram isso. Agora eu sou mãe. Sim. E aí não tem muito espaço para a sexualidade acontecer ali. Se manter aberta a isso é importante, né? A gente falou isso das mudanças e tem mulheres que acabam ficando até com uma vergonha mesmo do próprio corpo, né? Tem alguma dica para driblar isso, para lidar com esse momento que a gente sabe que é tão difícil, né? Às vezes a mulher já está passando por várias questões ali íntimas e ainda se sentem na obrigação, né, também de estarem disponíveis para os homens. Tem muita coisa que pesa, né, nesse momento. Sim, com certeza. Eu acho que é respeitar o próprio tempo. Respeitar as próprias emoções. Acho que hoje a gente vive um mundo de muita positividade tóxica. A gente tem que estar bem o tempo todo, exalando alegria, exalando felicidade. E tá tudo bem, de repente, se olhar e falar, putz, a gravidez não me deixou com o corpo que eu imaginei, ou estragou meu corpo, mudou alguma coisa aqui que eu não curti tanto. Mas, ao mesmo tempo, é olhar também para esse corpo com muito amor, porque ele está gerando uma vida ali, uma grande transformação. E é inevitável que essa mudança vá acontecer. Eu acho que a aceitação é uma palavra-chave, né? A gente já até gravou um episódio aqui sobre as mudanças, essa vaidade, assim, durante a gestação e essa coisa do sentir-se diferente, até sentir-se feia em muitos momentos, né? Eu mesma confessei aqui que na minha gestação nunca me senti bonita, grávida. E aí a culpa pesa muito, né? Porque as mulheres têm isso também, de, mas eu tô gerando um filho e tô feia, tô me sentindo feia. Aquilo vira uma bola de neve na cabeça da mulher, né? Então, o sentimento de culpa também é um sentimento que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito. E assim, eu costumo falar que a culpa não leva a gente para lugar nenhum. Ela só segura a gente no fundo do poço. Então, é acolher mesmo, aceitar esses sentimentos e aceitar que também as coisas vão passar, né? Talvez não volte, de fato, a ser o que era antes, mas a gente vai encarando, achando uma nova maneira de encarar essa situação, esse novo corpo, mas precisa dar tempo ao tempo, né? E se respeitar acima de tudo. E o fato de ter sido uma gestação programada ou não também interfere bastante nesse sentido, né? Aquele bebê que veio de surpresa dá uma chacoalhada aí no emocional do casal e principalmente nessa questão da intimidade, do desejo de se manter como um casal, né? Sim. Dependendo da situação. A gente às vezes vê alguns casos de mulheres que passam até aversão ao sexo durante a gestação, depois de uma gestação não planejada. Porque o sexo ocasionou aquilo, né? Resultou naquela gestação que não era planejada para aquele momento. E até isso a gente precisa acolher. E muitas vezes, você falou da culpa, as mulheres chegam com muita vergonha de confessar isso, né? Que elas não queriam estar grávidas naquele momento, que não tá bom do jeito que tá. E a gente precisa acolher a fala dessas mulheres. Hoje existe muito julgamento em cima de mulher e de mãe. Então, acho que é acolher, né? De fato, ela não tinha planejado para aquele momento e
Ou seja, o sexo pode se transformar num trauma mesmo, pode falando de uma gravidez não planejada. Pode se transformar num trauma, né? Ela passa a associar algo que não foi planejado, não foi dentro ali do controle dela. Embora a gente saiba que a gente não tem controle sobre muita coisa, Com né? certeza. Bom, vamos para as dicas práticas aí, então, né? A gente falou do diálogo, acho que é a chave do sucesso, né? O diálogo. Todo momento. Diálogo com a parceria, falar o que gosta e o que não gosta. Eu costumo dizer que o sexo durante a gestação e no pós-parto, ele não vai ser mais o mesmo que você conhecia antes da gestação. Seu corpo mudou, está sob efeito de várias alterações hormonais. Pode ser que uma coisa que te deixava com muito prazer na gestação não goste tanto, né? Então, por exemplo, uma alteração comum, sensibilidade na mama. Tem mulher que sente muito prazer com toque na mama antes da gestação. A hora que engravida, não chega nem perto, porque... Só que você precisa falar isso pro parceiro. O parceiro não tem bola de cristal para adivinhar. Então, comunicação é tudo. Qualquer dúvida que tiver, conversar com a equipe de saúde, com o médico que acompanha. O médico tá ali para tirar todas as dúvidas mesmo. Você não vai ser a primeira pessoa que vai chegar com uma dúvida, assim. Provavelmente o médico ou a médica já ouviram essa questão anteriormente, é a melhor pessoa para te ajudar, né? Um psicólogo perinatal que esteja acompanhando essa mulher, esse parceiro também. Não deixar a vergonha falar mais alto. Não né? deixar a vergonha falar mais alto. E outro ponto que você já tocou que eu acho muito interessante a gente reforçar, que é o sexo não ser só a penetração em si, né? Tem outras maneiras de demonstrar carinho, de despertar desejo. E o casal pode se reencontrar também nesse sentido, né? Com certeza. A gente não aprende a erotizar nossas relações, né? Então, acho que é uma dica que eu deixo aqui. Tentar erotizar essa relação, mesmo estando grávida, trazer ali o sexo de outras formas, não só na atividade sexual penetrativa, no toque, numa massagem, numa carícia, numa mensagem de texto que você manda no meio do dia ali pro parceiro. Isso tudo também vai resgatando aí a intimidade e o erotismo desse casal. Para que esse casal não vire só pai e mãe, né? Existe um marido e uma mulher, um casal ali antes disso. E é importante manter isso enquanto não tem uma terceirinha pessoa aí envolvida, Com né? certeza. Porque sem querer desanimar a mulherada, mas o pós é mais complicado, Com né? certeza, com certeza. Então vamos aproveitar a gestação, né? É uma dica Sim. também importante, manter essa intimidade. Enquanto o bebê ainda não chegou, é importantíssimo que o casal tenha essa sintonia forte, né? Uma parceria em todos os sentidos. Porque né? vai precisar dessa parceria no pós-parto, vai ser importante para o pós-parto. Então, não só para a sexualidade, mas para a vida desse casal, que vai mudar muito com a chegada do bebê. Então, é importante ter essa conexão mesmo na gestação. Perfeito, Carol. Muito obrigada pela presença, por essa conversa aí tão esclarecedora. Muito obrigada. Esse papo continua, a Carol segue com a gente no próximo episódio para falar do sexo depois do parto, que aí tem várias outras questões envolvidas, então fique ligadinho que na semana que vem a gente traz esse papo para você. Aproveito e reforço o convite de sempre, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe para ajudar essa informação a chegar a mais e mais casais e ajudar muita gente por aí. Estou esperando vocês então na semana que vem com a continuação desse papo. Sexo no pós-parto é o próximo tema do Pode Falar Mãe. Até lá!